Escritura. Não temos o tempo suficiente para discorrermos este assunto que é tão importante assim. Eu estou vivo, ainda sou vivo, estou aqui por causa da igreja, por causa do povo. Poderia ter morrido aos 7 anos de idade. Eu disse para a mamãe, eu não quero morrer. Eu quero ser um pregador, como o reverendo Cavalcante. E ela se pôs a orar no canto do quarto, de chão batido, de mãos postas, lágrimas, e disse: Senhor, se é para ele ser o que ele está dizendo, o Senhor o cure. Se não, leve como o Senhor levou as minhas 2 filhas, Nilza e Eunilza. Dentro de meia hora eu estava de pé. Tem passado por perigos de morte. Perigos de ser assassinado. Assassinado, inclusive dentro da própria igreja. Homem de revólver e faca para me matar. Mas ele morreu primeiro. Já estava frequentando a igreja para me matar. Sua esposa, que era uma cristã, me avisou disto. Só que ele morreu de repente. Houve tremendas perseguições. A época da Revolução Militar, para encurtar um pouco o prazo aí, foi quando despontou, desbrochou este ministério que veria, de acordo com a profecia, ser levado para todo mundo. Esta mensagem do irmão Brahma, do Elias, e temos passado por muitas incoerências. Não sou digno de continuar vivo. Mas Paulo disse, por amor de vós eu fico. A luta é grande e às vezes quem deveria dar mais apoio foge. Vicente Celestino cantou: falsos amigos, eu vos peço e imploro a chorar. Para quando eu morrer, nem uma tumba, nem uma flor na minha tumba. Traições de quem come no prato e desempenha o ministério de Judas. Experiências de todas as maneiras,
fracassos pessoais. Era para mim ter morrido do coração. Deus me deu um cardiologista que me ama. E hoje ele fala, meu coração é como um motor de trator. Era para mim ter morrido de AVC. Mas eu estou aqui. Nós estamos aqui. E tem momentos decisivos, momentos difíceis a serem tomados. Mas eu tomo uma decisão onde Deus me mostrou: tudo isto é para o bem. Isso que está acontecendo no mundo é para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. É vida. Vida. Domingo passado eu falei sobre tirar a pedra. É aquilo que podemos fazer. Vamos fazer. A recomendação é prática. Evitar exposições, aglomerações, lavar as mãos frequentemente com sabão e álcool, gel. E ter os cuidados de não se exporem, ficarem mais caseiros. As pessoas que gostam muito de estar para lá, para cá, estão correndo risco. E cumpre-me o dever, conforme o governador pediu, cooperação. Ele não incluiu igreja no decreto-lei, mas pediu aos eclesiásticos a cooperação. E a coisa é mais séria do que se pensa. Sempre lembrando de que você está guardado, está guardada pelo anjo do Senhor. Mas não é por isso que vai se expor. Não é por isso que vamos deixar de obedecer instruções de médicos, daqueles que estão pelejando para erradicar esse vírus maligno. Ele vai passar. Ele vai passar. Então, eu tenho uma lista aqui de pedidos. Os idosos, os irmãos idosos, devem ficar em casa. Quem depende de ônibus, seria melhor, seria aconselhável assistir o culto de casa. Nós temos uma dor terrível, que o almoço da igreja no domingo será suspenso. Está suspenso.
As escolinhas das crianças também estão suspensas, das moças, dos rapazes, o companheirismo. Está tudo suspenso, todas essas atividades. Mesmo culto de meditação, culto dos evangelistas, e até mesmo o café lá dentro da minha mesa está suspenso. Então, cabe entendimento. Há muitas pessoas no mundo, no Brasil e no mundo, na África, em outros lugares, e quando me escrevem no lugar de, vai citar o pastor Joaquim Gonçalves, eles vivem através da internet, que foi uma lei para esse ministério profetizado na presença do irmão Brana sobre o Brasil. E que esses anjos que eu enviaria iria a lugares em que os anjos, os mensageiros não podem ir. Muitos são os que são pastoreados, estão se alimentando sozinhos, contra toda razão, em casa. E eles fazem da casa, fazem daquele momento um santuário. Mantém a ordem da igreja. É como se estivesse aqui dentro. Então é o que nós vamos fazer. Deus nos deu esse meio. Não, ainda não é aquele espírito que virá profetizado, que a igreja será fechada. Esse termo não é bom, mas é real, é verdadeiro, vai ser fechado um dia. Mas, quando ela for fechada, os céus estarão abertos. Aleluia! O ecumenismo está em pleno processo. E aqueles que não participarem, não se ingressarem naquela união das igrejas, não poderão pregar. Vamos valer dos meios que Deus nos deu. As pessoas podem acompanhar as mensagens que eu vou pregar, que nós vamos pregar aqui, eu e meus companheiros, sem mudar nada. Sexta-feira eu estarei aqui dando uma palestra, como se eu estivesse diante de 10.000 pessoas. Porque, na verdade, vai estar mesmo. É importante isso. Eu tenho que ter força. Eu pensei que eu não tinha força para ver minha mãe morta, mas eu não derramei uma gota de lágrima até sepultá-la, cantando a noite toda no velório. Então, o que acontece?
A igreja não será fechada. E eu estarei pregando sexta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Não sei quantos dias isso vai durar. Eles suspenderam a escola por 15 dias. Mas pelo andar da carruagem eu estou achando que vai ser adiado. Mas vai passar. A irmã Valdécia vai cantar. Vai passar. Vai passar. Deus abençoe. Então, não vamos ter notícias erradas, mal entendidos. Não pegue nas mãos, não abrace, não ajude ali no ato, ali fora, para fazer companheirismo. Vamos fazer o que podemos fazer. O resto Deus toma conta. Amém? Vai passar. A oração o irmão Joaquim está dizendo que a igreja não vai ser fechada e vai, os que quiserem vir, mas é recomendado idosos, evitar ônibus. Quem tem carro pode vir. Não, eles não entenderam assim, não. Esclarecer mais. Você é meticuloso. Isso é bom. Eu tive sinal de Deus para isso. Confirmado. Um sinal tremendo de Deus. Se eu não tivesse recebido aquele sinal, possivelmente eu não estaria dando essa nota hoje. Agora, Deus abençoe. Amém? A oração não deve colocar as mãos. O irmão Brana fez isso muito. Os obreiros ficam assim, com as mãos levantadas, e as pessoas vão passando. Vão passando. Pedro, a sombra de Pedro curava. Você viu? Era a fé que as pessoas tinham tão grande que apenas a sombra dele curava. Então, começa aqui, os diáconos ajudam, quem vai passar por aqui, passe, não é isso? Sim. Tá bom. Deus abençoe. Vocês têm que me ajudar, meu. Muito obrigado, irmão Joaquim. Pode reforçar só a questão dos dias. Nós vamos ter culto de segunda, quarta, sexta. Normal. Domingo Domingo. de manhã e Não vai haver meditação, não vai haver cultos evangelistas, no átrio, não vai ter almoço com a igreja, companheirismo da cidade. não vai ter a classe das criancinhas e dos jovens, das moças e dos rapazes. Vamos fazer o que a gente pode. O Joaquim pediu para reafirmar, a igreja está aberta, quem quiser vir. Ele quer que eu reafirme que a igreja está aberta e quem quiser vir. Mas está recomendado assim, não é? Amém? Deus abençoe. Termina com a oração ou faz aquela oração? Chama lá.
Vamos fazer aquele período, assim conforme o nosso pastor nos instruiu. Se você veio para receber uma oração, passa, né? Os obreiros ficam em pé com as mãos levantadas, apenas passa. Os diáconos organizam uma fila para os irmãos, uma fila para as irmãs. Às vezes as irmãs descem por este corredor central aqui, passa para cá. Os irmãos descem pelo corredor central, passando para lá. Os obreiros vão estar com as mãos levantadas. A gente finaliza assim este culto. Vai passando, não para não. Não para não, não vai ter imposição de mãos não. Vai passando, filho. Isso, pode ir passando. Isto. Em nome de Jesus. Gabriel, Elohim, Miguel. Jesus, Mãe de Elias, Calvário, tira essa cadeira dali, ó. Jesus, aleluia. Tenha fé em Deus. Tenha fé. Tenha fé. Lembre que a sombra de Pedro curava. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você depois dá o testemunho, viu? Depois